Eu entendo que nós precisamos todos os dias na nossa vida. Pode se sentar, queridos. Eu entendo que reforma é algo que vem para nossas vidas para nos transformar. Amém? E quem aqui precisa de transformação? Amém. Glória a Deus. Nós estamos no lugar certo, a casa do Senhor. Não existe ninguém mais perito para provocar uma reforma no ser humano do que Jesus Cristo. E Jesus Cristo está aqui nesse lugar. E você escolheu estar aqui hoje porque nós precisamos de uma reforma. Nós precisamos de uma mudança, de uma transformação na nossa mente. E Jesus é quem faz. Amém? O tema é reforma. E eu separei um versículo que está na Bíblia, que poucos conhecem, que fala acerca de reforma. Romanos 12:2. Amém? Fala acerca de transformação, de mudança, conversão. Romanos 12:2. Romanos 12:2 na minha Bíblia diz assim: a nova vida. Eu não sei como está escrito aí na tua. A nova vida. E não vos conformeis a este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Quem quer experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus? Além de mim, todos nós, é claro. Eu sei que nós temos experimentado um tempo novo, mas o Senhor quer nos entregar mais. Ele quer nos dar tudo aquilo que Ele nos promete. Ele quer nos entregar. Mas para isso, irmãos, nós precisamos aceitar, nós precisamos admitir que precisamos de uma mudança. Aqui fala acerca de não nos conformar. Aqui fala acerca de nós não nos conformar com o curso desse mundo. Amém? O mundo, o dia a dia, acontecem muitas coisas em nossa volta, nas nossas vidas, com pessoas ligadas a nós, com pessoas que fazem parte da nossa caminhada. Amém? E isso acaba aqui nos trazendo algum tipo de dano, algum tipo de dor. Amém? Nós nos machucamos. Então o curso dessa vida, o curso desse mundo, ele nos fere. O curso desse mundo, ele acaba nos prejudicando na nossa caminhada com Deus, na nossa comunhão com Deus. Acaba nos prejudicando, acaba nos afastando em alguns momentos. Mas o Senhor nos chama e nos fala que o amor dele por nós se renova a cada dia. Então eu creio nessa palavra, mas nós precisamos estar dispostos no nosso coração, nos nossos corações, a receber essa mudança, essa transformação que o Senhor nos propõe. Amém? Reforma é a visão de Deus para curar as geografias. Um convite ao discipulado para curar a nossa geografia. Amém? Mas a visão de Deus é a reforma. A visão de Deus é a mudança. A mudança de Deus é conversão. A visão de Deus nos leva a um nível que nós precisamos entender que Ele não entra na nossa vida para nos deixar igual. Ele entra na nossa vida e nos transforma. Ele nos muda. Amém? Então, nós precisamos entender bem isso. O que é que Deus quer de mim? Me reformar, me mudar, me transformar. Reforma diz assim:
é o ato ou efeito de reformar, é uma nova forma, é uma mudança para melhor, melhoramento, restauração. Tem vários adjetivos nessa palavra reforma, tem muitos adjetivos. Por isso que eu disse que é muito amplo esse tema reforma. Mas hoje nós vamos falar aqui da mudança, da transformação, da cura, da restauração. Amém? Glória a Deus. Todos nós, como já disse, precisamos ser restaurados. Não há dúvida sobre isso. Porque muitas vezes nós já estou caminhando na igreja, já tem 1 ano, 2 anos, 3, 5, 10 anos, 15, 20. Deus já fez tudo que poderia fazer na minha vida, já me mudou tudo que poderia mudar. Mas se nós olharmos para dentro de nós, cada um se examinar a si mesmo, vai descobrir que ainda há muito a se fazer, ainda há muito a aprimorar a nossa vida. Nós precisamos aprender todos os dias. Todos os dias nós precisamos aprender mais e mais de Deus. Deus tem algo novo e bom para mim e para a sua vida todos os dias. Amém? Nós precisamos crer com toda a convicção em nosso coração que o melhor de Deus ainda está por vir. Amém? Muita gente fala assim, mas o melhor de Deus é Cristo. Com certeza, o melhor de Deus é Cristo para a vida, para a humanidade, mas para a minha vida em particular e para a sua vida, o melhor de Deus ainda vai acontecer. Nós ainda não partimos para a glória. Nós ainda estamos aqui convivendo, vivendo dia a dia, lutando, batalhando, matando um leão por dia. Ou não é assim? Nós esperamos o melhor de Deus a cada dia. Mas para isso nós precisamos abrir o nosso coração. Nós precisamos verdadeiramente entender que nós precisamos de uma transformação. Eu anotei algumas coisas acerca desse tema. Uma das coisas que eu anotei e gostaria de compartilhar com vocês que não há reforma, não há mudança, se nós não reconhecermos que precisamos de uma mudança. O primeiro ponto, o primeiro passo para uma mudança é reconhecer que precisamos de uma mudança. Não há mudança sem reconhecer que precisamos de mudança. Então o primeiro passo é nós entendermos e conhecermos que nós não só precisamos, nós necessitamos de uma mudança a cada dia. Por que eu falo isso? Por que eu digo isso? Eu caminho aqui nesse ministério. Um dia o Senhor Jesus me encontrou, me trouxe aqui. Já tem cerca de 6 anos. E o pastor Anderson sempre diz aqui, como é lindo o primeiro amor. Como é lindo o primeiro amor. Quando nós estamos no primeiro amor, nós não vemos dificuldade. Não é assim? O pastor Ives falou uma vez aqui, até hoje eu guardo isso, que o Ivan, o líder Ivan, tinha uma namorada lá em Palmeiras. Ah, outro irmão. Nilson. Lá em Palmeiras, pastor? Cachoeirinha. E ele saía de bicicleta quase todo dia, ia nessa distância visitar o namorado. Porque ele estava apaixonado. E nós, quando começamos, nos rendemos ao Senhor, nos entregamos, convertemos, nós entramos nesse primeiro amor. E nós não vemos dificuldade em nenhum momento. E nós glorificamos o nome de Deus a todo momento. Nós olhamos para tudo que vimos e vemos Deus agir. Nós vemos Deus fazer milagres, nós vemos Deus restituir a nossa própria vida e a vida dos irmãos. E tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Mas com o tempo, o que acontece? Com o tempo, eu estou falando isso de mim. Eu não sei como é que está
como é que é a sua caminhada. Eu sei como que é a sua vida cristã, eu sei da minha. Isso é íntimo. É difícil chegar lá, eu estou assim, é muito difícil. Você vive isso no seu interior. E aí, por um motivo ou outro, porque o mundo, muitas vezes, nos machuca, nos decepciona. O mundo aí fora, ele não tem piedade, ele é cruel. E nós somos machucados e muitas vezes passamos por diversas decepções. E aquilo que era tão lindo, e aquilo que era tão maravilhoso, que é o amor de Cristo manifesto na nossa própria vida, nós acabamos deixando isso apagar, esfriar. E aquilo que nós contemplávamos com nossos olhos e via o próprio Deus, nós passamos a deixar passar despercebido. E isso é muito sério. E isso é muito sério no seio da nossa igreja, ou de qualquer igreja que seja. Nós precisamos, nessa noite, compreender que nós precisamos sim de uma reforma, para que tudo que havia se perdido, aquilo que havia se apagado, volte a brilhar, volte a acontecer da forma como era. Eu sei que não é fácil. Estou falando isso porque você não conhece a minha vida. Eu não conheço. Como eu disse aqui, eu conheço a minha. Mas tem um que te conhece, me conhece, desde o ventre da nossa mãe. Tem um que nos conhece. Antes de nós falarmos, ele já sabe o que nós vamos falar. Antes de nós pensarmos, ele já sabe o que vamos pensar. Então é esse que vai despertar novamente em você e em mim. Vai despertar esse amor, vai despertar também o desejo de ser um verdadeiro cristão, de ser um homem temente, um homem de Deus, um homem que não vê dificuldades nas suas lutas diárias, nas suas, amém, nos obstáculos que nós temos que encarar cada dia. Todos os dias nós passamos por vários obstáculos, todos os dias nós temos várias situações a vencer. E nós muitas vezes esquecemos que tem um que segura da nossa mão e nos leva, nos conduz. Amém? Então nós precisamos sim, irmãos, de uma reforma, de uma mudança e uma transformação. Aqui diz que a palavra reforma fala de melhoramento, fala de restauração, fala de mudança para melhor. Mas já estou bom. Não está, irmão. Vamos ser verdadeiros. Nós precisamos melhorar mais. A cada dia nós precisamos melhorar. Amém? Todos os dias precisamos ser transformados. Nós precisamos ser restaurados no nosso caráter, na nossa mente, na nossa conduta, nos nossos sentimentos. Nós precisamos disso. Eu não sei se já aconteceu com você já viu acontecer. Às vezes nós ouvimos algo de alguém, não entendemos muito bem aquela fala, e nós já ganhamos um conceito acerca daquilo que nós ouvimos, criamos na nossa mente. Aquele irmão falou isso para mim, aquele irmão me deu uma cutucada, aquele pastor falou isso para mim aqui, rapaz. E nós deixamos entrar no nosso coração, e aquilo se transforma em mágoa, se transforma em rancor, e vamos descobrir lá na frente quando o Senhor tem misericórdia
Wardinho nos mostra, porque muitas vezes nós passamos, não conseguimos ver. Vamos descobrir que foi somente um mal entendido. Aconteceu algo, esses dias eu achei de uma atitude nobre, de um homem, sabe, uma atitude nobre. O pastor Tchum, que todos conhecem aqui, vou falar desse pastor. Eu pedi, mandei um WhatsApp, falei, pastor, tem um louvor, assim, se fosse possível, eu gostaria, se o senhor pudesse, tocar lá no culto. Ele, está aqui o pastor, eu olhei e falei, não tem para fora. E ele me mandou um outro WhatsApp, falou, olha, não é possível, porque nós temos uma programação, assim, amém. Tudo bem, ok, não tem problema, não dá para tocar isso, toca outro, mas tudo bem. E ele descobriu depois que se tratava desse culto específico, e ele poderia, como ele fez lá para mim, ele falou, achei que você estava querendo dar uma opinião no louvor para tocar no culto de sexta ou de domingo, mas era para esse culto. Quando ele descobriu isso, mais que rapidamente, ele mandou uma mensagem no WhatsApp, se desculpando, não precisa disso tudo. E aí eu encontrei com ele na frente, podemos esclarecer tudo. Mas se nós não esclarecemos isso, ele poderia ficar pensando de mim, que eu queria dar pitaco aqui no equipe de louvor, e eu poderia ficar pensando dele que ele não quis atender um pedido. Poderia ter acontecido isso, não poderia? Eu estou citando isso porque muitas e muitas e muitas vezes acontece isso na nossa vida, irmãos. E nós temos que estar preparados. O pastor Nestor está aqui. Caminhei com esse pastor há muitos anos. E ele me ensinou uma coisa muito importante que eu carrego até hoje. Quem tem que estar preparado é nós. Aconteça o que acontecer, quem tem que estar preparado é nós. Porque pode acontecer de ser um mal entendido. Pode acontecer de não ser nada daquilo. E às vezes você vai entrar numa guerra, você vai entrar numa situação necessária. Mas nós precisamos dessa cura, nós precisamos de ter esse discernimento, de entender, irmãos, que as pessoas não querem nosso mal, as pessoas querem o nosso bem, e muitas vezes um absurdo nós pensar que alguém, algum irmão falou algo nas nossas costas e quer nos prejudicar. Mas chegamos nesse ponto. Já aconteceu. Mas por que eu digo isso? Por que eu estou insistindo nesse assunto? Nós precisamos ser curados nas nossas emoções. Nós precisamos ser restaurados e reformados na nossa mente, o nosso ser. Nós precisamos entender que as pessoas que nos cercam, que nos rodeiam, são nossos irmãos em Cristo, e nós precisamos amá-las. Não precisamos ficar achando que aquele irmão quis falar isso para me prejudicar, ou levantou uma calúnia, ou falou indireta para mim. O que é isso? Eu amo aquele irmão. Logo, aquele irmão me ama também. É isso que Jesus nos ensina? Não é isso que Jesus nos ensina? Então nós temos que estar atentos. Amém? Amém. Reforma na mente, no caráter. Quando passarmos por situações, muitas vezes, nós temos dificuldade em assumir. Nós estamos falando aqui de homens. Tem alguns jovens aqui, mas são homens, né? Porque um dia a casa vai ter filho, vai ter família, e vai passar por tudo aquilo que nós passamos. Amém? Então aprenda. Nós precisamos de ter um caráter perdoador, de ter o nosso caráter estabelecido. Nós temos que ter no nosso caráter, na nossa conduta, o perdão e a vontade de esclarecer as situações, os mal entendidos. Porque muitas vezes, deixa eu pensar, não estou nem aí.
Nós não sabemos, às vezes, o mal que estamos fazendo para aquela outra vida. Nós não sabemos o efeito que isso pode causar na caminhada cristã daquele irmão. Muitas pessoas deixam a igreja. Muitas pessoas abandonam a fé por falta de um perdão, ou falta de eu e você irmos lá, esclarecer, falar que amamos, falar que perdoamos ou pedir perdão. Nós temos essa dificuldade, às vezes, de assumir nossos próprios erros. Existem muitos homens que mentem para si mesmo, que enganam a si mesmo. Isso é uma deficiência do caráter. Nós precisamos assumir nossas falhas, nossos erros. Se tiver que pedir perdão, temos que pedir perdão. Se tiver que perdoar, precisamos perdoar. Essa é a questão. Você caminhar com Cristo, irmãos. Cristo Jesus andou nessa terra e foi o maior exemplo de humildade, o maior exemplo de entrega, de amor pelas vidas. Foi Cristo. Ele, sendo Deus, se fez na forma de homem, morreu na cruz por mim e por você, por redenção dos nossos pecados. O que Jesus mais fez foi esvaziar de si mesmo. O que Jesus mais fez durante a estada dele aqui na terra foi esvaziar de si mesmo. Esvaziar, irmão, é o contrário de se encher. Esvaziar é você ser humilde nas suas atitudes, ser humilde no seu comportamento, na sua conduta. Esvaziar, a humildade fala acerca de esvaziar de si mesmo. A humildade, se você procurar o significado da palavra humildade, muitas vezes a gente chega na igreja e fala pensando que humildade, a gente aprende. Humilde é aquele que mora lá na casinha, que mora, né, lá, ou que não tem uma roupa boa. Esse é um humilde, queridos, nada a ver. Humilde é outra coisa, viu, Jesus? Então, a humildade é esvaziar de si mesmo. E nós, como cristão, homem de Deus, que temos como dever o chamado de Cristo para transformar a geografia, sem a humildade de Cristo, sem o amor de Cristo, sem o perdão de Cristo, nós não damos um passo. Não conseguiríamos. Não adianta se esvaziar. Deus tem muito para fazer na minha vida e na sua, queridos. Nós precisamos aprender a se esvaziar a cada dia, aceitar, deixar Jesus transformar, deixar Ele reformar aquilo que está errado, aquilo que está torto. Ele que vai fazer. E tudo que Ele faz é o quê? Tudo que Jesus faz é o quê? Bom, agradável, perfeito, belo, formoso. Tudo que Deus faz é bom, né? Mas nós temos que dispor a isso. Precisamos nos colocar nessa brecha, nessa condição e aceitar a mudança. Não há mudança sem arrependimento. Não há transformação sem arrependimento. Quando Jesus anunciava o reino de Deus, ele dizia como? João Batista dizia como? Arrependei-vos. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos. Sem arrependimento, meu irmão, não há perdão. Sem arrependimento, não há conserto. Sem arrependimento, não há transformação, não adianta. Então o chamado para a minha vida e para a sua é arrependimento.
O chamado de Cristo para a vida daqueles que Ele escolheu, que Ele chamou, é o arrependimento. Um dia eu estava sentado. Quem já ouviu falar do Júnior Boca? Quem conhece o Júnior Boca? Muita gente. Quem não conhece o Júnior Boca? A maioria de nós conhecemos o Júnior, um amigo meu de muitos anos. E ele congregou conosco aqui muito tempo. E vai voltar. Porque Jesus já transformou e vai continuar transformando e reformando a vida dele. Jamais nós cremos, nós aprendemos e cremos que tudo que ele começa, ele termina. Toda obra, boa obra, ele termina. E um dia eu estava sentado na mesa de um bar. Ele me falou isso depois. Patrício, alguém conhece? Opa, eu estou sozinho aqui. Patrício era um bar muito famoso que tinha aí, na Copacabana. E ele passou de carro e me viu. Segundo ele olhou para mim e teve compaixão da minha vida. Ele falou: não, esse meu amigo está muito surrado. Eu vou fazer um convite para ele. E ele me convidou a estar na igreja, na célula. E eu aceitei. Não pensei duas vezes, porque eu estava realmente no fundo do poço, surrado, arrebentado. E eu precisava de uma reforma. E ele me chamou, me apresentou para o pastor Nestor. E nós podemos caminhar muito tempo juntos. E eu entreguei minha vida para Jesus. E Ele transformou, reformou aquilo que estava torto. Ele reformou aquilo que para muitos e até para mim mesmo não tinha mais jeito. Minha vida é assim mesmo. Vai acabar assim mesmo. Que perspectiva eu tenho? Sou chapado, sou viciado, sou prostituto, tenho filhos, mas não sinto amor pelos meus filhos. Tenho mãe, mas não sinto amor pela minha mãe. Tenho irmãos, não sinto amor pela família. Não estou nem aí para ninguém. O que Deus vai querer com um cara desse? Você acha que Jesus vai olhar para um cara desse? Jesus veio para buscar aquilo que se havia perdido. Amém? Ele não veio para os doentes, não veio para os sarados, para os curados, ele veio para os doentes, veio para os enfermos, não veio para os justos, veio para os ímpios. Mas a gente não sabe disso. Mas através de um convite de um irmão, de um amigo, Jesus operou um milagre na minha vida. Transformou, restaurou totalmente a minha vida. E tem feito isso a cada dia. É tudo lindo. Não é não, irmão. Nós somos carne. Nós temos sentimento. Temos coração. Nós somos carnes. Não é fácil você lutar todos os dias para se manter em pé. Mas Ele me dá força e te dá força. Amém? Então eu gostaria de compartilhar com vocês o versículo que está em Marcos 7.
Marcos 7, 21. Estou achando.